3.16b, esse é um exercício que parece... Deixa eu ver se é o que eu estou pensando. Sim. Ele é um exercício bem interessante que te permite determinar a multiplicidade de raízes de polinômios em termos do quanto ela é raiz do polinômio e de suas derivadas. Tá? Então, eu vou ler o enunciado para a gente. Está aqui, dizemos que x0 é uma raiz dupla de uma função polinomial f. Então, f de x é um polinômio. Tá? Eu vou dizer que x0 é uma raiz dupla desse polinômio quando? Quando eu consigo escrever o teu polinômio f de x como sendo x menos x0 ao quadrado vezes g de x. E esse cara aqui também é um polinômio, né? Tá bom? Isso. Isso aqui é um polinômio e a gente sabe que g de x0 é diferente de zero. Por quê? Porque senão eu teria mais um x0 que eu colocaria em evidência de novo, seria uma raiz tripla, tá? Então eu consigo dizer isso. Isso aqui é a definição de x0 ser uma raiz dupla. Tá? Raiz dupla de f. Ótimo. Então, e aí o exercício na letra A pede para você mostrar que x0 é uma raiz dupla de f, se e somente se ele é raiz de f e também da derivada de f. Tá? Então vamos fazer esse item. Então vamos lá. Item A. Vamos supor que x0 é uma raiz dupla de f. Isso quer dizer o quê? Que f de x escreve-se como x menos x0 ao quadrado vezes g de x. Tá? Legal. E agora? E você sabe também que g de x0 é diferente de zero. Perfeito. O que a gente pode fazer? Eu tenho que mostrar, partindo do fato de ser uma raiz dupla, tenho que mostrar que f e f' tem x0 como raiz. Tá claro que f' também é um polinômio, né? Se você tem um polinômio, quando deriva dá outro polinômio, de grau 1 a menos. Então tá bom. Quanto vale f de x0? Substitui x igual a x0 aqui, acabou, zero. Quem é f' de x? Como é que você deriva essa função? É uma regra do produto, tá? Então, vou pensar isso aqui como sendo uma função, x menos x0 ao quadrado é uma e g de x é outra. Tá? Então, derivando, vou derivar a primeira, deriva o quadrado e a derivada do que está dentro do parênteses é 1. Então, pela regra da cadeia, é só isso mesmo, vezes g de x, mais, copio o primeiro e derivo o segundo. Posso derivar o segundo porque eu sei que o segundo é um polinômio, todo polinômio é derivável, tá bom? Quanto vale f' de x0? F' de x0 igual a zero. Portanto, se x0 é uma raiz dupla, tanto f quanto f' tem x0 como raiz. Tá? E agora a volta, né? Na volta a gente vai supor que você tem um polinômio f, tal que x0 é raiz de f e também de f'. Eu tenho que mostrar que f se escreve dessa maneira. Tá bom? Como é que a gente pode fazer isso? O que quer dizer que o f tem x0 como raiz?
Se x0 é uma raiz de um polinômio, isso me implica que eu consigo fatorar esse cara, né? Então, f de x eu consigo escrever como sendo x menos x0 vezes um g de x. Não sei se a raiz é dupla ou não, então pode ser que g de x0 seja 0. Tá bem? Agora, se eu tenho isso, deriva. Quanto vale a filhinha de x? Deriva o primeiro, copia o segundo. G de x, mais, copia o primeiro e deriva o segundo. Quanto vale a filhinha de x0? Por hipótese é 0, né? E quanto que é a filhinha de x0 em vista dessa fórmula? G de x0 mais 0. Não me importa quanto vale isso aqui, porque zerou o outro. Então, o que eu concluí? Que g de x0 é igual a 0. E, portanto, eu posso fatorar g de x como sendo x menos x0 vezes um outro polinômio de grau menor, h de x. Qual que é a conclusão? Se f é x menos x0 vezes g de x, e g de x é x menos x0 vezes h de x, pluga essa equação aqui, o que a gente vai obter? Vai ficar x menos x0 vezes g de x, que é quem? X menos x0 de novo, vezes h de x. Ou seja, f de x é x menos x0 ao quadrado vezes um outro polinômio. Portanto, isso implica que x0 é uma raiz dupla de f. Bom, precisaria ver que h de x0 não é 0. E como é que você faz para ver que h de x0 não é 0? Deriva essa expressão de novo e substitui x igual a x0. Não vai dar certo. Tá bom? Você vai ter que o h de x0 não é 0. Eu tenho que provar que esse cara aqui não vale 0 no x0, né? Então, assim, substituir aqui não vai dar certo porque esse cara, né? Mas se você deriva essa expressão e calcula no x0. Você vai obter o que você quer. Ótimo, tá claro isso? Então você sabe quando que tem um critério para saber se uma raiz de um polinômio é dupla. Se você quiser saber se a raiz é tripla, o que você faz? Uma raiz de um polinômio vai ser tripla se for raiz do polinômio, da primeira e da segunda derivada. Mesma ideia, né? Então você consegue testar a multiplicidade de uma raiz em termos de quantas derivadas do polinômio essa mesma raiz anula. Tá certo? Pensa do ponto de vista intuitivo. Vamos pensar num polinômio de grau 2. Quando que uma raiz de um polinômio de grau 2 é dupla? Do ponto de vista gráfico. É uma parábola, se a raiz é dupla, ele tem essa cara, tá certo? Então, é um ponto onde a função vale 0 e a sua derivada, a reta tangente naquele ponto, tem coeficiente angular horizontal. Se você tem raízes simples, um polinômio de grau 2, ele é uma coisa desse tipo. A função vale 0 nesse ponto, mas a derivada não. Os coeficientes angulares nesses pontos não são 0. Então, você consegue ter uma ideia intuitiva do porquê que essa coisa funciona. Quando que vai ser uma raiz dupla? Quando o gráfico do polinômio cruzar o eixo x e a reta tangente nesse ponto for horizontal. Ou seja, tem que ter essa cara aqui. Uma raiz tripla quer dizer o quê? Que a primeira, o valor da função é 0, a primeira derivada é 0 e a segunda derivada são 0. Graficamente, o que isso quer dizer? Que aquele ponto do gráfico toca o eixo x com reta tangente horizontal e a segunda derivada também 0. O que quer dizer que a segunda derivada é 0? A gente ainda não tem muito como interpretar isso, mas logo mais a gente vai ver que a segunda derivada controla a concavidade do gráfico. Então, dizer que a segunda derivada num ponto desses é 0, por exemplo, pode querer dizer que antes ela vinha com uma concavidade e depois com outra. Tá? Então, um exemplo clássico de uma raiz tripla.
f de x igual a x ao cubo, o zero é uma raiz tripla. O que acontece ali? Cruza o eixo x com reta tangente horizontal e é um ponto onde a concavidade se inverte. Mas isso a gente vai ver direitinho quando for estudar o que o sinal da primeira e da segunda derivada contam a respeito da função para a gente. Tá bom? Esse é o item A. Parece que tem um B também, né? Ah, foi exatamente isso que eu fiz, a interpretação geométrica no caso de um polinômio de grau 2. Tá bom? Então isso aqui era o item B, vai, se você quiser pensar. Tá certo? Tudo bem? Podemos riscar o ponto 3.16? 3.14, né? Era esse. Não. 3.16. Você tinha pedido só o B? No 16, quem pediu? Você tinha pedido os dois, tá, então era tudo mesmo. Tá, e o 3.14, ele é um pouquinho mais chato, mas vamos lá. Ele quer estudar, você tem duas funções nesse próximo exercício. Antes disso, dúvida nesse aqui da raiz múltipla? Não? Você não entendeu muito bem a letra B, então talvez seja o caso da gente escrever ela com cuidado. Vamos lá. Então, a letra B é estudar isso no caso de polinômios de grau 2, né? Então, qual que é a cara genérica de um polinômio de grau 2? ax2 mais bx mais c, tá certo? E eu quero saber o que é aplicar esse critério para um polinômio de grau 2. Então, para estudar a multiplicidade das raízes, eu vou ter que olhar para o f', tá certo? Quem é f' de x nesse caso? 2ax mais b. Tá? Então, o que quer dizer que x0 é uma raiz dupla? Implica que f de x 0 é 0, tá? Implica que f' de x0 é 0. Bom, f' de x0 igual a 0, a gente sabe resolver uma equação de primeiro grau. Quem é o x0? Substitui x0 aqui igual a 0. Menos b sobre 2a. Tá? Que é uma coisa que a sua carinha de surpresa mostra, né? Você lembra que isso aqui, de algum jeito, você decorou como sendo a coordenada x do vértice da parábola. E por que é assim? Porque o vértice da parábola é o ponto onde a reta tangente é horizontal, né? Então, qual é o ponto... Determine um ponto dessa parábola cuja reta tangente é horizontal ao gráfico nesse ponto. O f' naquele ponto tem que ser 0. Então, x0 é isso. E se você quiser descobrir quem é o y0, você pega esse valor aqui e substitui nessa equação. Você vai achar o valor do y, do vértice, que era o menos delta sobre 4a. Basta substituir isso aqui, fazer um monte de conta. Vai aparecer lá em cima B2 menos 4AC. Embaixo vai ficar um 4A. Tá certo? O 4A você já suspeita daqui, né? Mas aí tem que fazer a continha. Então, muito bem. O que quer dizer, então, que a gente tem uma raiz dupla? Não ter uma raiz dupla quer dizer o quê? Que esse aqui é um ponto onde a função não vale 0. Então, se você substituir esse número aqui, não dá 0. Pode acontecer o quê? Já estou supondo que x0 é uma raiz, né? Se o x0 for uma raiz, aqui vai ter alguma outra, se ela for simples, vai ter alguma outra. Se esse cara é uma raiz e não satisfaz essa coisa, então eu vou ter um coeficiente angular não nulo aqui. Se x0 é uma raiz dupla, então f de x0 vale 0. E o x0 é igual a menos b sobre 2a e a reta tangente horizontal. Ou seja, nesse caso a reta tangente empata com o eixo x. Tá? Essa aqui é a situação. Tá bom? Muito bem. Tem que ser
Perfeito. Ah, ótimo, a gente pode até discutir isso. Ele perguntou se precisa ser um quadrado perfeito, né? O que é ser uma raiz dupla? No caso de um polinômio de grau 2, f é um polinômio de grau 2. Se eu já escrevi isso, que é um polinômio de grau 2, o que me sobra como opção para g de x? Tem que ser um polinômio de grau 0, portanto uma constante. Tá? Então, se f é um polinômio de grau 2, que tem uma raiz dupla, ele é uma constante vezes o quadrado de uma diferença, x menos x0. Quadrado perfeito, se você quiser pensar. Basta ver isso substituindo ali, né? Quando você substitui esse valor, você vai ver que completa o quadrado certinho. E aí não tem problema. Tá? É só fazer a conta. Vai te dar exatamente o quê? Nesses casos, essas duas coisas vão te implicar que f de x vai ser a vezes x menos x0 ao quadrado. Tá bom? É essa a situação aqui. Bem? Podia fazer para raiz tripla, raiz quádrupla, quinta, etc. Quíntupla, etc. Muito bem. Vamos para o exercício 3.14. Como eu disse, ele é um pouquinho chato, né? Meio técnico, mas vamos fazer. 3.14 pede para você demonstrar duas coisas. O item A pede para você demonstrar o seguinte, que se a função f é derivável no ponto x0, então o módulo da f é derivável nesse ponto, desde que a função não valha zero ali. Tá? E dê um contra-exemplo no caso em que f de x0 é igual a zero. Tá? Então vamos lá. Eu quero mostrar que o módulo de f é derivável. E a minha hipótese é que f de x0 é diferente de zero. Tá? Então vamos lá. A minha hipótese é f é derivável em x0. O que isso quer dizer? Que o limite, aquele limite f de x menos f de x0 existe. Tá bom? Então vamos supor que f de x0 seja diferente de zero, né? Isso quer dizer o quê? Que f de x0 é ou positivo ou negativo, tá? Vamos supor por um momento que é positivo, tá? Então, supomos f de x0 maior que zero. Agora, é aqui que vem a coisa. O que eu preciso? Eu quero mostrar que a f é derivável, né? Tá certo? Então, módulo de f é derivável. Então, o que eu preciso mostrar? Eu preciso estudar esse limite aqui. Tudo bem? É esse limite que eu preciso mostrar que existe e dar um número real. Tá claro? Legal. Então, quais são as nossas hipóteses? O que a gente tem de ferramenta para usar? F é derivável em x0. O que quer dizer que uma função é derivável? Em particular, ela é contínua. Então, f de x é uma função contínua no ponto x0. Estou supondo que ela é positiva. Umas aulas atrás, a gente fez o teorema da conservação do sinal. Se você tem uma função que é contínua e positiva num ponto, existe um pequeno intervalo em volta do x0, de modo que ela continua positiva. Toda função contínua positiva num ponto continua positiva perto desse ponto. Então, se eu estou supondo que f de x0 é positiva, desculpa, aqui é x tendendo para x0, tá? Se eu estou supondo que a f é positiva, o que eu posso... f de x0 é positiva, eu posso usar que f de x também é positiva para x pertinho de x0, que é o que me interessa aqui, né? X está tendendo a x0. Então, nesse caso, eu vou escrever tudo, tá? F de x0 positiva e derivável implicam que f de x é maior do que zero para todo x num certo intervalo i que contém o ponto x0. Tá? Por quê? Pois f é contínua
em x0. Se ela é contínua e positiva, ela continua positiva. Pertinho do ponto, pelo menos. Tá bom? Então, ótimo. Se f de x0 é maior do que zero, quanto que é módulo de f de x? Né? Então, estrela vai ser igual ao quê? Limite. Quando x tende para x0, se f de x é positivo, o módulo é ela própria. F de x0 eu estou supondo positiva, o módulo é ele próprio. Pergunta, esse limite existe? Claro que sim, porque eu estou supondo que f é derivável e esse é exatamente o limite da derivada da f. Então é igual a f' de x0. Ou seja, a gente não só mostrou que é derivável, como disse quanto vale a derivada. Se f de x0 é derivável num ponto, e tem um valor positivo naquele ponto, então a derivada do módulo é igual à derivada da f. Depois a gente faz um desenho para se convencer de que é isso mesmo. Por que daria problema no x0 igual a zero? Calma, vamos ver. Só fiz metade, né? Estou supondo que o f de x0 é positivo. Se eu supor que o f de x0 é negativo, o que vai acontecer? Eu tenho uma função contínua que é negativa num ponto. Ela vai continuar negativa, tá? Então, só para a gente concluir. Se f de x0 for menor do que zero, como a f é derivável, eu vou ter que f de x vai ser negativo num pequeno intervalo que contém o ponto x0. E, portanto, olha só o que acontece. Como é que ficaria o limite estrela nesse caso? Se f de x é negativo, perfeito. Isso vai ser menos f de x, menos módulo de f de x0 é negativo, menos f de x0 sobre x menos x0. Quanto que dá isso? Menos f', põe um menos em evidência aqui, isso dá exatamente menos f' de x0. Tá? Então, se uma função é negativa num ponto e derivável, o módulo dela vai ser negativo e a derivada vai ter o sinal oposto do original. Vamos tentar ver graficamente o que acontece. E aí eu vou desenhar um ponto onde vale zero, justamente para você ter alguma intuição, depois a gente dá o argumento. Então, suponha que você tem uma função assim, tá? Essa aqui é a tua função f. Ela é derivável em todos os pontos? Bom, é um desenho, vamos acreditar que sim, né? Ok. Então, escolhe esse ponto x0 aqui. É um ponto onde a função é positiva? Ok. Quanto que é a derivada nesse ponto? É algum número que é negativo porque a reta tangente é decrescente aqui, tá certo? Legal. Então, quanto que vai valer? Quem é o gráfico do módulo dessa função? Eu tenho cores? Tenho. Você simplesmente pega tudo que está abaixo do eixo x e rebate para cima, né? Então, seria uma coisa mais ou menos assim. Tá, então, você tem o gráfico da f em branco e o gráfico do módulo de f em amarelo. Então, nesse caso, como f de x0 é positiva, tanto a derivada da f quanto do módulo de f são iguais. Tá? Nesse ponto aqui, f de x0 é negativa, a reta tangente, sei lá, aqui está bem ruim, né? Vou fazer uma coisa mais crescente. Assim. Tá? Nesse ponto aqui a derivada é positiva, o coeficiente angular da reta tangente é positivo. Quando eu pego um módulo, ele está aqui em cima, né? O que vai acontecer com o ponto correspondente do módulo de f de x0? A reta vai ser exatamente a reflexão, a reta tangente é a reflexão em relação ao eixo y. O que acontece com o coeficiente angular quando você reflete? Troca de sinal. Tá bom? Então, se aqui tinha inclinação meio, aqui vai ter inclinação menos meio. Então, quando o valor da função é negativo,
a função continua derivável, mas o módulo, a derivada do módulo passa a ser menos a derivada original. E aí com esse desenho você já fica bem convencido do porquê que poderia dar problema no zero, né? Na hora que você reflete, dependendo de como ela passa no zero, você pode ter um bico ali. Tá? Então você consegue dar um exemplo de coisas que estragam? É super fácil. Basta dar um contra-exemplo, né? Eu acho que eu sei qual é a pergunta que você quer fazer. Pode acontecer de você refletir e continuar derivável? Pode. Dá exatamente para saber quando isso acontece. Tá? Mais ou menos. A derivada no ponto x0 tem que ser zero. Porque se o coeficiente angular da reta tangente for horizontal aqui, aí quando eu refletir ele vai dar uma coisa suave. Se for um polinômio, a gente já sabe que é quando a raiz é dupla que isso vai acontecer. Mas não precisa ser um polinômio, né? Funções, a gente está estudando funções que não necessariamente são polinômios, né?